nosso planeta virtual. Olá, caros amigos e amigas. Neste vídeo apresentaremos informações de outras duas doenças que aterrorizaram nosso planeta por séculos e que nos dias atuais continuam nos causando certo temor. Enfermidade, Planeta Doente, parte 2. Dando continuidade à série Enfermidade, Mundo Doente, iremos falar sobre a lepra e a varíola. Lepra, hanseníase. A lepra afetou a humanidade durante milhares de anos. O nome da doença tem origem no termo grego lepran, derivado de lepis, escama. O termo hanseníase é dado em homenagem ao médico norueguês Gerhard Amalie Hansen, que descobriu a causa da doença em 1873. Até o início do século passado, os leprosos eram isolados em colônias e condenados a viver distante do resto da sociedade por causa do medo que trazia a possibilidade de contrair essa doença. São encontradas referências à sua sintomatologia peculiar na Bíblia e em papiros egípcios de 1500 anos a.C. Restos ósseos de quase 5.000 anos de idade com evidência dessa patologia foram encontrados na Índia. É uma infecção crônica causada pelas bactérias Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepromatosis. A infecção geralmente não manifesta sintomas durante os primeiros 5 a 20 anos. Gradualmente vão se desenvolvendo granulomas nos nervos, trato respiratório, pele e olhos. Isto pode resultar na diminuição da capacidade de sentir dor, o que por sua vez pode levar à perda de parte das extremidades devido a lesões ou infecções sucessivas que passam despercebidas ao portador. Estes sintomas podem também ser acompanhados por diminuição da visão e fraqueza. Isolar os portadores da doença em leprosarias, outrora comum em todo o mundo, ainda ocorre na Índia, China e África. No entanto, a maior parte das leprosarias foi encerrada, dado que a doença não é significativamente contagiosa. Durante grande parte da história, os leprosos foram vítimas de estigma social e que ainda continua a ser uma barreira para a procura de tratamento. Devido a esse estigma, muitas pessoas consideram o termo leproso ofensivo. A condição está classificada como doença tropical negligenciada. Sinais e sintomas. Essa bactéria, assim como da tuberculose, é bastante lenta para se reproduzir a ponto de causar sintomas, de modo que o tempo de incubação após a infecção é de 2 a 7 anos. Um dos primeiros efeitos da hanseníase, devido ao acometimento dos nervos, é a supressão da sensação térmica, ou seja, a incapacidade de diferenciar entre o frio e o quente no local afetado. Mais tardiamente pode evoluir para a diminuição da sensação de dor no local. A lepra indeterminada é a forma inicial da doença e consiste, na maioria dos casos, em manchas de coloração mais clara que a pele ao redor da lesão, podendo ser discretamente avermelhada, com alteração de sensibilidade à temperatura e, eventualmente, diminuição da sudorese sobre a mancha anidrosa. A partir do estado inicial, a lepra pode então permanecer estável, o que acontece na maior parte dos casos, ou pode evoluir para a lepra tuberculoide ou lepromatosa, dependendo da predisposição genética particular de cada paciente. A lepra pode adotar também vários cursos intermediários entre esses dois tipos de lepra, sendo então denominada lepra dimorfa. Quais são? Lepra tuberculose ou paucibacilar e lepra lepromatosa ou multibacilar. Na lepra tuberculose ou paucibacilar, neste tipo de lepra, as manchas são bem delimitadas e assimétricas e geralmente são encontradas apenas poucas lesões no corpo.
A insensibilidade à dor progressiva conforme os nervos periféricos são lesionados. Exames com lepromina dão positivos. O termo paucibacilar, poucos bacilos, é referência à contagem de bacilos ao microscópio de amostras subcutâneas. Lepra, lepromatosa ou multibacilar. É a forma mais grave e ocorre nos casos em que os pacientes têm pouca defesa imunitária contra o bacilo. Ocorrem lesões simétricas de pele, nódulos, placas e espessamento da derme, congestão nasal com sangramento. Os pelos de sobrancelhas e cílios caem, alopecia facial. Geralmente, a perda de sensibilidade é mais lenta, causa deformações cada vez mais graves em mãos, pés, glúteos e rostos, frequentemente requerendo amputações de dedos. Transmissão. A lepra é transmitida por gotículas de saliva. O bacilo Mycobacterium leprae é eliminado pelo aparelho respiratório da pessoa doente na forma de aerosol durante o ato de falar, espirrar, tossir ou beijar. Quase sempre ocorre entre contatos domiciliares, geralmente indivíduos que dormem no mesmo quarto. A contaminação se faz por via respiratória, pelas secreções nasais ou pela saliva, mas é muito pouco provável a cada contato. A incubação, excepcionalmente longa, vários anos, explica por que a doença se desenvolve mais comumente em indivíduos adultos, apesar de que as crianças também podem ser contaminadas. A alta prevalência da lepra em criança é indicativo de um alto índice da doença em uma região. Tratamento. Hoje em dia, a lepra é tratada com antibióticos e esforços de saúde pública são dirigidos ao diagnóstico precoce e tratamento dos doentes, a ajuda com próteses aos pacientes curados e que sofreram mutilações e a prevenção voltada principalmente para evitar a disseminação. O tratamento é eminentemente ambulatorial. Apesar de não mortal, a lepra pode acarretar invalidez severa ou permanente se não for tratada a tempo. O tratamento comporta diversos antibióticos a fim de evitar selecionar as bactérias resistentes do germe. A OMS recomenda desde 1981 uma poliquimioterapia composta de 3 medicamentos: a dapsona, a rifampicina e a clofazimina. Essa associação destrói o agente patogênico e cura o paciente. O tempo de tratamento oscila entre 6 e 24 meses, de acordo com a gravidade da doença. Quando as lesões já estão constituídas, o tratamento se baseia, além da poliquimioterapia, em próteses, em intervenções ortopédicas, em calçados especiais, etc. Além disso, uma grande contribuição à prevenção e ao tratamento das incapacidades causadas pela lepra é a fisioterapia. Em 1987, o médico venezuelano Jacinto Convite foi reconhecido com o prêmio Príncipe de Astúrias pelo descobrimento de uma vacina curativa da lepra. O descobrimento também obteve reconhecimento pela Fundação Nobel, que decidiu nomeá-lo para o Prêmio de Medicina do ano de 1988. Epidemiologia. Além do homem, outros animais de que se tem notícia de serem susceptíveis à lepra são algumas espécies de macacos, coelhos, ratos e o tatu. Este último pode servir de reservatório, e há casos comprovados no sul dos Estados Unidos de transmissão por ele. Contudo, a maioria dos casos é de transmissão entre seres humanos por contato íntimo prolongado. A lepra ataca, hoje em dia, ainda mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. Há 700 mil casos novos por ano no mundo. No entanto, em países desenvolvidos é quase inexistente. Por exemplo, a França conta com apenas 250 casos declarados. Estima-se que seja entre 2 e 3 milhões o número de pessoas severamente descapacitadas pela lepra em todo o mundo. Varíola.
Varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola, varíola maior e varíola menor. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial de Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. O risco de morte após contrair a doença era de cerca de 30%, sendo superior em bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram a extensa cicatrização da pele e cegueira. Desconhece-se a origem da varíola. Porém, um relatório de estudos que chama-se Estudo de Paleopatologia no Egito, publicado em 1921 por Sir Mark Armand Ruffert, registra a descoberta de vestígios de varíola em 3 múmias egípcias, a mais antiga de 1500 anos antes de Cristo. Acredita-se que essa doença poderia ter existido na Terra desde 10.000 anos atrás, mas os avanços científicos dos últimos 2 séculos conseguiram erradicar o vírus. Ao longo da história, a doença ocorreu em surtos. Estima-se que no século XVIII morressem de varíola na Europa cerca de 400.000 pessoas por ano e que 1/3 dos casos resultassem em cegueira. Entre as mortes causadas por varíola estão as de 3 monarcas reinantes e uma rainha consorte. Estima-se que ao longo do século XX a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. Em 1967 ocorriam ainda 15 milhões de casos por ano. Em 1798, Edward Jenner descobriu que a vacinação era capaz de prevenir a varíola. Em 1967, a Organização Mundial de Saúde intensificou as medidas para erradicar a doença. A varíola é uma das 2 doenças infecciosas erradicadas até a data, a par da peste bovina, erradicada em 2011. Sinais e sintomas. Há 2 tipos de varíola, a varíola maior ou apenas varíola e a varíola menor ou alastrim, com os mesmos sintomas, mas muito mais moderados. O período de incubação é de cerca de 12 dias. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe, com febre, mal-estar, mas depois surgem dores musculares, gástricas e vômitos violentos. Após a infecção do trato respiratório, o vírus multiplica-se nas células e espalha-se primeiro para os órgãos linfáticos, depois via sanguínea para a pele, onde surgem as pústulas típicas, primeiro na boca, depois nos membros e de seguida generalizada. O diagnóstico se faz por análise pelo microscópio eletrônico de líquido das pústulas. Os vírus são característicos e facilmente visíveis. A varíola não tem cura. A única medida eficaz é a vacinação. A vacina é baseada na administração de vírus vivo, vactínia, aparentado da varíola e que causa a doença varíola bovina, no gado e em humanos que tenham contato com as feridas do animal. Foi possível eliminar a varíola porque só os seres humanos são os únicos hospedeiros. Só há um serótipo. Logo, a imunização protege contra 100% dos casos. E a vactínia é eficaz e, como um vírus vivo que invade ainda que debilmente células, provoca resposta imunitária vigorosa. Além disso, a vacina é barata e estável. Desde sempre, a varíola foi a causa de epidemias mortíferas. Teria surgido na Índia, sendo descrito na Ásia e na África desde antes da era cristã, tendo sido a responsável mais provável da epidemia misteriosa catastrófica ocorrida em Atenas, que, segundo Tucídides, matou 1/3 da população no ano de 430 a.C., dando início ao declínio dessa civilização democrática. A doença era anteriormente desconhecida. Hipócrates não descreve nada parecido e desapareceu novamente a seguir. A epidemia
terá surgido de novo nos séculos II e III, matando grande proporção da população totalmente não imune do Império Romano, como mais tarde faria na América. Então, caros amigos e amigas, chegamos ao fim deste vídeo que apresentou outras duas doenças e em breve apresentaremos outras doenças, dando continuidade à série do canal denominada Enfermidade, Planeta Doente. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações futuras de vídeos novos.